Candomblé, religião de origem africana que foi trazida para o Brasil pelos escravos. Os seguidores dessa religião prestam culto e adoram os orixás, deuses africanos que representam as forças da natureza e ancestralidade. A relação dessa religião com a mídia nem sempre foi pacífica. E na Bahia, o vínculo entre o candomblé e a televisão é bastante discutido. Vamos acompanhar como as religiões de matriz africana são tratadas no estado atualmente pela TVE e Rede Bahia. A relação da TV educativa com a religião de matriz africana, no que tange, por exemplo, ao candomblé, a umbanda e diversos outros segmentos, é uma relação por completa de amor, né? Eu acredito que a TV educativa da Bahia ela tem todo um diferencial em volta dessas religiões, né? Porque a gente não está somente nas festas em si, de Lavagem do Bonfim ou até mesmo a Iemanjá, 2 de fevereiro, né? Que são duas festas, assim, digamos, grandiosas para os baianos, para os soteropolitanos, como a gente também está dentro dos terreiros, claro que mostrando tudo aquilo que é de fato e que se pode de fato mostrar, né? A gente está sempre querendo descobrir um pouco mais sobre a cultura das religiões de matriz africana, o que essa religião em si traz de contribuição para os baianos, né, os nossos ancestrais, né, o que de fato é essa religião de matriz africana. Acredito que a gente procura explicar muito mais, entendeu? É muito mais recorrente essa pauta dentro da TV educativa do que em outras emissoras de televisão daqui da Bahia. A gente sempre agradece ao Canal 2, porque o Canal 2 é um canal voltado à cultura. Não que o candomblé seja uma cultura, porque o candomblé é religião. A TV Cultura, ela tem uma atenção especial, ela tem um carinho muito grande com as religiões de matriz africana, com o candomblé em especial. Eles dão uma atenção especial, desmistificam conceitos, procuram fazer programações, documentários que visam esclarecimentos, desmistificar conceitos, então acaba tendo uma contribuição muito grande. Eu me lembro sempre quando eu vejo a cobertura da TVE, eu lembro do trabalho que Cleidiana Ramos, por exemplo, fez no Jornal à Tarde, que é uma coisa que tem que ser inesquecível. Ela conseguiu dar uma cobertura de grande abrangência e tratando de todas as nações. Da Umbanda ao chamado candomblé modelo G de Nagô, Cleidiana Ramos tratou. O papel da mídia, de um modo geral, independentemente dela ser impressa ou que dependa de concessão pública, como é o caso de emissora de rádio e televisão, ela tem um papel a cumprir, um papel que está previsto na nossa própria Constituição. É uma função social. Então a TVE nada faz do que a sua própria obrigação em mostrar, em ressaltar valores de todas as religiões. E acabou, invejado e se consagrou. Tu és o Senhor dessa grande nação. E hoje os negros clamam a benção, a benção, a benção. A Rede Bahia, dentro do conceito institucional dela, a bandeira é a cultura, a bandeira institucional da televisão. E num estado como a Bahia, que é essa cultura misturada que vem do europeu, do africano e do indígena, a matriz africana se sobressai. Aí é natural que, já que a gente tem esse conceito institucional de cultura, que a matriz africana sempre esteja no vídeo da televisão. Deveria até estar presente muito mais em outros calendários da Bahia. Por exemplo, tem festas como Festa de Iemanjá de Cachoeira, praticamente ninguém conhece. Deveria estar no calendário turístico, que é uma festa belíssima. O Bembé de Santa Amaro, a festa dos Caretas de Acupe, que acontece no último domingo de outubro. Ou seja, tudo isso faz parte dessa cultura da Bahia. E como faz parte da cultura da Bahia, vai estar sempre presente na televisão. A TV Bahia, permita-se dizer, é uma emissora que tem uma fatia de audiência muito grande no estado. Ela só coloca na sua grade de programação quando tem algum fato ligado à questão. Não existe um programa específico na TV Bahia
que possa fazer com que a sociedade fique sabendo da riqueza, né, que é a religião do candomblé. A TV Bahia também trata com, digamos, de uma forma mais compacta, né, de uma forma mais econômica, mas é de se aplaudir também que a TV mais assistida, né, por fazer parte do grupo da Rede Globo de Televisão, mas que deveria melhorar também a cobertura. Normalmente a gente recebe pedidos ou e-mails ou sugestões de telespectadores e de pessoas ligadas a determinados terreiros, né? E sugerem que a gente faça uma cobertura a respeito de uma determinada festa ou a respeito de um determinado orixá, enfim, né? E essa decisão final ela cabe a uma reunião de pauta. O gerente, a chefia de reportagem, enfim. E aí, em cima desses assuntos que chegam, e o volume é muito grande, se decide o que é que vai ser feito. A importância da pauta é eles que ditam. E se você reparar, é final de ano, início de ano, para saber os orixás regentes. Como se terreiro não praticasse eventos, não fizesse eventos importantes para a sociedade. A queixa de verdade é que momentos muito importantes para nós, povo de santo, não vão para a mídia. A gente se sente usado em fim de ano ou para turismo na Bahia, como chamariz para turista. Então essa é a queixa, não é só minha, não é só do terreiro de Oxumaria, eu acho que é do povo de santo. Não é a fala nossa que aparece, é a fala das pessoas do terreiro que aparece. Isso aí a gente tem um cuidado muito grande. Eles sabem que a televisão é um parceiro, e justamente essa coisa, a palavra é dele, não é a palavra nossa, entendeu? À medida que o tempo vai passando, essas matérias têm sido feitas com bases bem mais sólidas, com situações bem mais concretas, com escolha de personagem para falar sobre elas, bastante lógico e conhecedores, que a gente até pode dizer que tem melhorado qualitativamente essas matérias. Eu tenho visto na TV Bahia, tenho visto na TVE, de que os assuntos que são tratados de forma respeitosa e, o que é mais importante, informativa. Por que eu destaquei o informativa? Porque não é função da TV divulgar aspectos do segredo do candomblé. Isto, inclusive, é um assunto para quem é da religião. E divulgar para o grande público aspecto que faça com que o público possa entender com maior profundidade o que é a religião afro-brasileira. E embora a Constituição regulamente a laicidade do Estado, muitas emissoras desprezam a lei e não pregam a liberdade de crença e o Estado democrático de direito. Há uma intolerância religiosa muito grande, né? Há, inverdades, mentiras, calúnias são veiculadas e isso é muito lamentável. O nosso problema são as televisões que são de evangélicos, né? Que tem uma orientação evangélica e esse é angustiante, porque a gente não tem como responder todos os dias às ofensas que nós sofremos. Porque muitas vezes nós procuramos o Ministério Público para denunciar, mas é um processo longo. A cada dia a gente tem que ir para o Ministério Público e eles continuam insistentemente. Não é uma decisão Ministério Público, não toma uma decisão de fez a denúncia ou fez alguma ofensa, a gente está lá e tem direito de resposta. Nosso vínculo com a comunicação social ainda é muito pequeno. Nós não temos espaços ainda nos meios de comunicação, apesar de entender que é uma concessão pública. Agora, quando aparece na imprensa, quando aparece na televisão alguma coisa sobre a nossa religião, é provocado por fato, né? Algum fato que aconteceu de relevância que chama a atenção da sociedade, ou também quando nós estamos fazendo algum tipo de programação que tem um interesse de ser levado ao conhecimento da sociedade. Todos os dias as ofensas,
os desrespeitos, né, a intolerância religiosa. Responsável, evidentemente, é o Estado brasileiro, que é conivente, que é laico somente para os povos de santo. Eu acredito que hoje eu não posso comemorar efetivamente a nossa estada no espaço de comunicação social, porque eu entendo que ainda é muito pequeno. Nas outras emissoras, houve esse processo maior de envolvimento, né, com as religiões de matriz africana, a partir do momento que também houve essa liberação, né, a promulgação, melhor dizendo, da lei que combate a intolerância religiosa. Isso ficou muito mais latente, isso ficou muito mais recorrente e virou muito mais pauta, digamos, para que se pudesse mostrar essa abominável forma, né, de você lidar com outro que pertence a uma religião de matriz africana. Eu acredito que todo tipo de preconceito e de intolerância, principalmente a sua escolha de religião, isso daí é de fato abominável, né? Criar um programa que você possa contar a história baseado na Lei 10.069/2003 é uma coisa. Contar a história para que a gente aprenda e quebre os preconceitos. Agora, no momento que você utiliza o programa para fazer uma espécie de culto, para, digamos assim, ter um acesso direto com a população, com as pessoas que não fazem parte do candomblé, eu acho proselitismo, eu acho uma coisa esvaziada de sentido. A gente precisa separar, usar o meio para informar, para vencer a intolerância, para vencer a ignorância, mas não para cultivar fiéis ou chamar pessoas para fazerem parte da minha religião. Eu acho que o candomblé é legal, está ainda legal porque não funciona dessa forma. Se o hábito de alguns terreiros virar rotina, vai ficar muito difícil para mim sair falando das belezas e da composição dos sentidos históricos e religiosos que o candomblé tem para ensinar esse povo a ter uma relação mais interessante com a divindade, uma relação assim mais bonita com a natureza. Através da informação, através da construção do conhecimento, através do debate, a gente possa construir uma imagética que corresponda com a verdade. Eu preciso ver o diferente, eu só vou saber o que eu sou se eu entender em profundidade o que eu não sou. Eu só posso conhecer o que eu não sou diante da diferença. Se eu ficar nessa coisa fechada, nessa coisa que reflete aquilo que sou eu vou emburrecer cada vez mais. É preciso boca pra falar, o bom que não veja. É preciso puro pra sentir a força que tem o orixá, a guerra. Enquanto profissional, eu entendo e concordo com você que, em geral, a mídia, sobretudo a grande mídia, ela se vale da reprodução de estereótipos, né? E aí você tem a folclorização, no sentido de consolidar algumas imagens e alguns discursos a respeito de vários segmentos e, sobretudo, e também a respeito das religiões de matriz africana. E vejo que isso talvez no entendimento de quem faz isso, talvez uma forma de você consolidar estereótipos que ajudam a fortalecer uma imagem equivocada, absolutamente equivocada. Eu falo isso enquanto jornalista, mas também enquanto alguém que é do candomblé, né? Eu vejo que essa folclorização é algo absolutamente ruim, é um desserviço que se presta, e enquanto jornalista, enquanto profissional da imprensa e repórter, eu, em minhas matérias, tenho um grande cuidado de fazer um outro caminho. E eu tento, com muita honestidade, falar da minha religião, né? E falar desta e de outras religiões, enfim, de uma forma muito séria e muito respeitosa. Eu não infrinjo os limites éticos que preciso respeitar, que tenham como princípios basilares que precisam ser observados. Algumas empresas jornalísticas abusam e burlam a legislação que lhe é estabelecida para operar, no sentido de que não deve discriminar, não deve ofender e não deve marginalizar e nem tampouco satanizar nenhuma profissão de fé. As emissoras de rádio e televisão, não é só aqui na Bahia, infelizmente, elas não se pautam por princípios como o da liberdade religiosa, de que aquele Estado que está lidando provisoriamente
uma concessão pública para operar e existir, esse Estado é laico. Portanto, essa emissora alguma pode se colocar somente representante de uma religião, de uma determinada ideologia, de uma questão determinada de fé. Então, para o Estado, aquelas emissoras de rádio e televisão devem tratar igualmente todas as manifestações de fé, porventura existentes na sociedade. O objetivo central dessa coisa chamada de liberdade de comunicação não é dar espaço, digamos assim, às comunidades negras tão somente, não é transformar o meu veículo em um palco favorável ao candomblé, não, é mostrar o que é a diversidade, o que é a realidade brasileira, né? O que é a sociedade brasileira nas suas mais diversas manifestações culturais, religiosas, sociais, políticas. A gente não tem que combater a diferença, a gente tem que combater a desigualdade. A gente tem que minimizar as desigualdades, a gente tem que usar esse instrumento tão poderoso que é a televisão ou outros meios comunicacionais para informar com qualidade, para dizer que nós somos um povo diverso. Se é um meio comunicacional, tem que atingir a comunicação de uma forma mais abrangente e não servir a um propósito religioso e político para uma disputa hegemônica. É difícil discutir isso, é muito difícil. E não entendo porque o Estado brasileiro, porque as instituições públicas, porque o judiciário ainda faz descaso sobre essa situação. A gente entende, nós sabemos que a comunicação social nesse país é uma concessão pública. E por que que o governo brasileiro, por que que o Congresso, por que que o Judiciário permite que uma rede de comunicação social, uma emissora, promova a intolerância religiosa, promova a propagação de uma guerra santa em nosso país? Porque a partir do momento que existem programas fazendo com que, atacando as outras religiões, colocando no lugar menor as outras religiões, não entendendo a importância dessas outras religiões, é a propagação de uma guerra santa nesse país. Então eu vejo com muita tristeza e vejo também com um olhar crítico, e eu acho que está chegando a hora, né, do governo brasileiro, inclusive o governo brasileiro, chamar a atenção disso, principalmente aquelas emissoras que horas em horas faz a demonização do candomblé nas suas grades de programação. Então a televisão tem um papel duplo. Ela pode estimular e fazer com que essa manifestação se preserve o mais próximo possível da sua autenticidade, mas ela também pode servir um papel nocivo de estimular a falsa interpretação, a falsa exibição e a falsa exposição de um bem cultural. Aí cabe à própria direção de TV entender o que é verdadeiro, o que deve ser veiculado e o que é apenas uma coisa que eu diria assim, não muito verdadeira. E aí, de um lado pode ser o folclore verdadeiro, e do outro lado é a eliminação da folclorização, que é a abordagem de aspecto da cultura negra, de forma apenas teatralizada, espectralizada, e não de maneira coerente. Então, parece que a imprensa é livre, mas ela é livre porque tem responsabilidade. Deste modo é que um canal que se respeita não vai veicular agressões a qualquer tipo de atividade religiosa, porque dessa forma ela não está informando, ela está estimulando essa rivalidade entre irmãos que apenas se diferem porque professam religiões diferentes. E a gente pode se considerar vencedores, nós somos vencedores. Os heróis são aqueles que morreram, mas nem vale a pena morrer assim. Eu quero ficar velha lutando aqui. Axé, força vital, no Orimeu Eledá, mulher guerreira negra, grande abá. Então, na medida que se passa o tempo, as abordagens estão sendo diferenciadas, ao ponto da gente ter dentro da própria emissora de televisão ou jornal, pessoas ligadas ao candomblé, que estão lá para poder falar a coisa de maneira correta e até mesmo fiscalizar quantos absurdos. Então hoje, a qualidade do material que se produz sobre candomblé em algumas emissoras merece destaque porque são feitas por pessoas competentes. E evidentemente, como qualquer sociedade, há também pessoas vinculadas à televisão que podem fazer manifestações que nós consideramos intolerância, porque ainda não são no nível espiritual, no nível intelectual elevado para conviver com as diferenças. É importante quando a gente vê equedes, ogães, ialorixás, babalorixás, mametos, tatetos, né?
pessoas ligadas às mais diferentes nações de candomblé, produzindo conhecimento sobre si. Então isso coloca a gente em um outro momento da história, né? Isso coloca a gente no lugar que a gente tem que ocupar. O olhar de dentro é um olhar mais cuidadoso, tem que ser um olhar mais cuidadoso. E eu também acho que a gente precisa amadurecer mais, no sentido de você abrir mais espaço, de você permitir que as pessoas falem, que elas digam o que elas pensam, que elas falem das suas religiões e que elas possam falar cada vez mais, como eu falo, estando muito à vontade, porque você fala daquilo que lhe é caro, que está no seu coração, que faz parte da sua essência. Então, acho que isso significa que a gente caminha. Eu acho que a gente caminha nesse sentido. É necessário ouvir as partes? É uma regra elementar do jornalismo. Se ouve um lado e ouve o outro. Se for implantada essa sistemática, você vai poder dar oportunidades àqueles que são acusados injustamente por professar uma religião diferente da outra. Uma outra questão importante desse confronto é que se a televisão não encarar que ela é formadora de opinião, influenciadora de posturas e comportamentos, se ela não tiver essa consciência, ela vai ser o agente mais potencial e estimulador de rivalidade entre irmãos. O meu apelo é que as pessoas tenham consciência de que a violência surge quando nós os promovemos. Sejamos conscientes e procuramos viver numa sociedade em paz, em que todos possam ter sua religião e cada um na sua, e a amizade continua.